os trabalhadores no Brasil tinham uma posição diferente, tinham já uma atitude diferente. Pronto, nessa coletânea tem artigos que um doutor lá, Geyer, e outro Roth, eles diziam para os leitores, né, como identificar a adulteração de alimentos, como você em casa verificar com instrumentos, né, a qualidade dos alimentos, das bebidas, né, e como fazer algo assim. Tem outro artigo que é sobre respiração, como a respiração é importante, e falando nessa direção, né, de um conhecimento disso que a gente faz, e faz sem pensar, né, a respiração, respira. Né? A gente tem que aprender a respirar, debatia-se questões assim. Né? Então, isso já, quer dizer, já havia uma prática, né, coletiva bastante difundida, né? E intencionalmente, sabidamente, planejadamente coletiva, instaurando já modos de ver, destoando do rebanho mais envolvente. Né? Já havia isso. Né? O que teríamos para nosso tempo, né, de difundir, seria o abandono de uma atitude passiva diante da vida. Né? A saída, a fuga, a evasão do rebanho, da vida de rebanho. Que os partidos, todos os partidos, igrejas, o mundo do trabalho, a escola, essa escola que ensina, né, processo ensino e aprendizagem, não havia assim entre os trabalhadores, né? É rebanho. Né? Quando nos associarmos com outras pessoalidades, né? Sem essa preocupação da revolução que um dia irá mudar tudo, né? Sabendo que a vida é enfrentamento constante, contínuo, e que as gerações que virão em seguida terão outros enfrentamentos, e a vida é feita assim. O paraíso terrestre é uma ilusão religiosa, né, que o marxismo encampa muito bem, e as teorias políticas, né, na tentativa, né, de criar uma aceitação de uma posição subalterna na vida. Né. Convenhamos, a vida de escravo, né, de escravizado, tem um certo conforto, né? Assim, nesse sentido de alguém está cuidando de você, mas está cuidando nesse sentido, né? Do pastor com o rebanho, né? Cuidando para poder comer a carne no final, né? A saída de uma vida de preguiça mental, né? Acomodada e voltada ao próprio umbigo, né? É algo que se alimenta, né? Pensando na perpetuidade, na manutenção, na continuidade desse modo de vida, né? Que ele é suicidário, ele é ecocida, né? Não há saída, né, para esse caminho, dentro dos termos em que ele se coloca. Né? Deixa me ler aqui, pronto, eu abri aqui só alguns parágrafos de do escrito de Florentino de Carvalho, né? Medicina social. Medicina social. Medicina social, sobre o Zorrag da Fome do Crinato, um artigo escrito na revista, importante revista, A Obra, de 1920, 20 de maio de 1920. Olha só o que ele começa. Não vou ler todo, não, vou ler só esses primeiros e alguns do final. Ele diz assim: a fim de provocar uma ilusão de ótica, a demagogia muito se tem preocupado em espalmar aos quatro ventos da publicidade, em altissonantes frases de efeito, a obra dos mentores oficiais e dos intelectuais desmoralizados, que dizem fomentar a cultura, preparar a eclosão das inteligências, formar deste país uma nova Grécia, que seja pródigo em energia, que irradie as luzes da sabedoria por todos os âmbitos do universo. Além de que, até hoje, não se há instaurado um meio social onde o povo tenha recursos e tempo para adquirir, ao menos, uma instrução elementar. A aristocracia da intelectualidade burguesa não se precatou de que,
Quando o aparelho da nutrição funciona mal, paralisam-se as faculdades intelectuais e toda tentativa de cultuar os famintos é perfeitamente inútil. Também, os senhores mestres da medicina, no seu afã de aplicarem charopadas e injeções aos seus clientes, esquecem-se de que as doenças têm a sua origem na falta de bom e suficiente alimento, na ausência de higiene, de bem-estar, na carência de alegria, enfim, e que, com o processo por eles empregado, só se obtém o progresso do mal, porque este já assumiu um caráter social e arrasta a humanidade na voragem de todas as calamidades e decomposições. E, quando se pensa na regeneração da raça, como omitir o seu fator essencial? Dois pontos. A satisfação de todas as necessidades físicas, sem descurar as de ordem intelectual, artística e moral? Nós, ao trazermos à arena da discussão estes assuntos de vital importância para o povo, não o fazemos com um espírito simplista, comum aos que vivem para vegetar. Para nós, esta questão é essencialmente moral. Não é preciso ser um cultor da ciência médica para saber que o bom senso, a ordem, os finos costumes, os princípios de sociabilidade somente florescem onde as populações não estão a braços com a miséria. Estamos a suportar um regime capitalista que não nos permite viver do trabalho e numa sociedade na qual não somos partícipes da riqueza, malgrado o nosso concurso para a vida, dos que se locupletam com o que, à custa de ingentes esforços, produzimos. Não somos cidadãos com direito à supervivência, não somos senhores do nosso lar. Quais filhos espúrios? Somos os famintos, os maltrapilhos, os inquilinos, prestes a sermos atirados à rua por uma ordem de despejo. Para combater a incultura do povo, para evitar as calamidades que o afligem, o ideal seria a previsão social, isto é, que todos os elementos sociais se conglobassem e agissem no sentido de tomar todas as medidas tendentes a garantir a todos as possibilidades de uma vida de fartura, de comodidades, de satisfações. Mas, no presente caos, onde a concorrência degenerou em luta feroz, seria uma loucura pensar em semelhante doutrina de salvação. Entretanto, não é justo, não é humano, não é possível que as classes populares, que os trabalhadores se deixem esmagar pelo cilindro capitalista. Se, como de fato, não há poder que castigue a criminosa exploração dos assambarcadores, dos proprietários, causadores desta situação, que equivale a um terremoto, o povo deve agir por si, conjugando seus esforços, iniciando uma resistência, uma pressão sobre todos os responsáveis, a fim de mudar imediatamente a face das coisas. Os homens de coração devem ativar esse processo de medicina social. Se, como é de praxe, a imprensa conservadora alegar impossibilidades, dizendo que as reformas a realizar para pôr remédio aos males apontados dependem de leis que devem ser fabricadas pelos poderes públicos, responde-se a isso que, quando os senhores pseudo-representantes do povo querem, reúnem-se a qualquer hora e que acima de todas as leis, de todos os poderes, estão as necessidades humanas, a soberania popular. O mais lógico é que o povo comece a agir sem esperar por panaceas egalitárias, que, em última análise, não passam de artifícios para ludibriar os incautos. Pelo pão, pela ciência, pela liberdade, todos à luta. Não tem como não se emocionar com um trecho desse. Me remeteu direto ao Bakunin, né? Quando ele fala que a gente não, os anarquistas não querem libertar os povos, querem que as pessoas, que o povo se liberte, que as pessoas se libertem. É essa inteligência em ação, essa inteligência em protagonismo, né?
não escravizada, né, em todos os âmbitos. E como é interessante também, desculpa te cortar, meio que me empolguei aqui, é interessante também ver como interessa, como é um projeto mesmo para o Brasil, não vou nem falar do resto do mundo, mas para o Brasil, de que por isso a involução, né, que eu caio na internet, bem naquela, a involução, interessa essa involução, né? Imagina se a gente tivesse vindo naquela toada, ganhando força, se eles não tivessem estrangulado, né, os anarquistas da época e todos os repertórios que eles já tinham criado aqui, né? Se não tivesse esmagado, a gente estava hoje não gosto de falar esses termos porque são convenções, né? Mas a gente estava no topo do mundo, né? No primeiro mundo. Mas puxou de volta para o terceiro, não, peraí, vocês são mão de obra barata para nós, e a gente quer assim mesmo, vocês precisam ficar assim convalescente, doentes, com comida ruim mesmo, para a gente poder continuar mamando na teta de vocês e vocês acharem que a gente ainda precisa de você, que vocês precisam da gente, né? Na verdade. Quando na verdade é o oposto, né? Que bonito que seria isso em massa, que a população trabalhadora percebesse que é o contrário, eles é que dependem da gente, eles é que mamam na gente, assim, ó, na jugular, e se a gente para e se afasta disso, como vai perdendo poder, né? Esse poder aí que eles gostam tanto, perderia o poder, perderia a essência, aí a gente estaria retomando, né? Mas não me parece que a gente está indo nessa toada, como você falou, né? Não, no trecho que eu li do Florentino, né, eu poderia desdobrar alguns pontos, né? Mas queria destacar, por exemplo, quando ele diz aos homens de coração. Ele se dirige aos homens de coração. Ele não se dirige aos revolucionários, ele não diz aos proletários, ele não diz, né, aos operários das fábricas, que teria uma posição diretiva. Né? Ele fala aos homens de coração. Né? E é uma expressão que é de época, né? Mas quer dizer, seria mais propriamente dito às pessoas de coração. Né? E de boa vontade, como ele escreve em outros textos. Né? Então, pensando que em todas as camadas, né, em todos os setores sociais, há pessoas que podem se sensibilizar e alterar o rumo de suas vidas e coletivamente. Né? Maria Lacerda de Moura, né, pensando nesses esquemas, né, por exemplo, proletários e burgueses, né, do marxismo, né, nacional, né, numa perspectiva nacionalista, nacionais e estrangeiros, fiéis e infiéis na religiosa. Aí Maria Lacerda de Moura dividia, então, né, as pessoas em dois grupos. Ela dizia, para mim, existem pessoas rebeldes e pessoas conformadas. Né? Ótimo, né? É bem interessante pensar assim. Né? E como efetivamente, né, se coloca, né, essa condição, né, de que nos evadamos, né, que recusemos e nos evadamos da vida de rebanho, né? Desde já, né? desde agora, sabe? Desde o momento imediato que a gente venha tendo as ferramentas, né, para fazer essas alterações, né? No mundo do pequeno mesmo, né? No nosso mundo. Né? Quanto a esse estreitamento que você fala, Paula, né? Muito bem colocado, né? É um programa, né? É um planejamento das classes dirigentes, estreitar, né, as capacidades cognitivas, intelectuais da população em geral. Né? Taylor Gatto, acho que tem um livro, Gatto, se eu não me engano, com 2 T's, o emborrecimento programado, onde ele fala dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, que pode se estender muito bem aqui, né? Já que os setores dirigentes aqui são imitadores, né, dos estadunidenses. Né? É legal citar isso, porque nos Estados Unidos é assim que a população também é tratada, né? É meio lixo mesmo, né? Embora tenha todo um orgulho nacional ali e tal, mas quando você vai lá na realidade do povo norte-americano, como é no mundo todo, né? É lixo. Então, assim, a gente está a serviço de um capitalismo que está a serviço da gente, né? Qual é o problema de ser rebelde nessa hora, se a gente está buscando exatamente, aí acho que cabe esse negócio do coração, né? Buscando exatamente viver melhor,
E aí eu quero até inverter uma coisa que você falou, porque na Bíblia eles falam que o paraíso é fora daqui, né? Mas precisa ser muito cego para não ver que o paraíso é aqui e que a abundância realmente é aqui, né? Só que as coisas foram organizadas de tal forma que parece que é só pós-morte, né? É só. E aí a moral também foi invertida, porque aí não importa se tem gente passando fome, não importa, desde que você esteja na religião X, fazendo os ditames ali, né? A caridade, né? Fomentando o estado de coisas, parece até sem perceber, né? Onde está o start disso aí, né? Uhum. A abundância está aqui, a saúde está aqui, é aqui Uhum. agora, você falou, tudo junto, né? Esse apontamento daquilo que você falou, Paulo, sobre o estreitamento, né, da capacidade de entendimento das coisas, né, como algo programado. Né? Eu estou falando desse livro de Gatton, né, que ele fala dos Estados Unidos, né, mais detalhadamente e mais documentadamente, né, como um projeto de governo, né, de emburrecimento da população. Né? E isso se estende ao Brasil. Né? E esse emburrecimento passa... Né, pronto, os Estados Unidos têm um histórico de cultura puritana, né? Que é arraigado na cultura lá, né? Que já não seria muito problema, né? Mas passa pela difusão, estímulo, né? E propagação da religião, né, cara? A religião é esse fator, não tem como se discutir, assim, fugir disso, né? Não estou, na minha fala, né? Não entendam que com essa minha leitura eu estou demandando uma lei que proíba a religião. Não, né? Os anarquistas não agem assim. Né? Estou fazendo uma constatação, né? Para que as pessoas, a partir de então, possam pensar, né? De como a religião que professa, né? Efetivamente foi trazida nas caravelas, né? Foi uma das ferramentas de conquista das caravelas e continua com esse compromisso de colonizar territórios, corpos, mentes e corações. Né? O compromisso é esse. Né? Sabendo disso, né, que Gato fala desse emburrecimento programado. Carl Sagan tem um livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele faz esse registro também. Em 95, quando ele publicou o livro, 1995, ele diz, olha, está tendo, né, um investimento do governo em emburrecer a população. Né? E esse emburrecimento, né, é condição para a manutenção das coisas como elas estão. Né? Então, a alteração dessa rota passa por, primeiro, o entendimento disso que se consegue, né? E, a partir de então, a adoção de um modo de vida que destoe, né? Que vaze, que fure esse roteiro. Né? E comecemos, né, a viver de outra maneira e irradiar essa crítica de uma maneira geral. Como, historicamente, a gente chegou a esse emburrecimento da população brasileira, né, dos setores populares em particular, como no tempo em que os anarquistas tinham presença, voz, visibilidade, força e alteravam, né, a balança da vida social, né, como aconteceu de que isso foi apagado. Né? Houve, assim, a responsabilidade desses setores populares também. Né? Houve um investimento pesado. Né? Intelectuais marxistas, liberais e católicos fizeram esse avanço e parte dentro do movimento social popular houve quem fosse afetado por eles, né? Aí, junto disso, veio a truculência do Estado, que eliminou fisicamente pessoas, prendeu e matou lentamente outras, né? E, ao mesmo tempo, começaram a apagar a notícia da existência dessas pessoas. Né? Tanto que a gente não escuta falar hoje. Né? Teve os 3 congressos operários nacionais, né? Nacionais nesse sentido, primeiro, segundo, terceiro congresso operário brasileiro, ninguém estuda as resoluções. Aí vamos falar, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, um evento ali que aconteceu, e até hoje faz aquelas loas todas, né? Porque eram de intelectuais, Plínio Salgado estava no meio, é bom que se diga, né? E lembre-se disso, né? O que é uma revelação do que era essa Semana de Arte Moderna também, do que ela comportava, né? Também. O fascista, né? Isso, integralista, certo? Integralista. E os trabalhadores fizeram 2 congressos internacionais internacional em 1915, cara. Né?
Ninguém conhece isso, não conhecemos amplamente os intelectuais operários, né, que propunham a diluição do trabalho manual e do trabalho intelectual, e os jornais eram bem a expressão disso, né? Vale essa conversa, hein? Porque me parece, assim, com o todo da sua fala, né, que em um período que é 120 anos atrás, por aí, as pessoas que estavam aqui fazendo esse Brasilzão pulsionar, né, já tinham uma diluição, né, conseguiu fazer essa diluição dessas aglutinações preconceituosas que, de repente, a gente voltou tudo, parece que bagunçou tudo e a gente está de novo nesse processo. Mas o que me alivia é que tem você aí, tem o Vantier, a gente está aqui. Tem você aí também. Mataram, não mata-se a ideia, né? Não tem jeito, não pode tentar, mas o negócio volta como uma Lilith, que rebelde, que volta e fala assim: vou te pegar dormindo. Temos uma rede, né, de instituições altamente especializadas, né, altamente especializadas no sentido de que são instituições onde, né, os operadores, né, como costuma se dizer, inclusive, né, no jargão oficial, né, os operadores de saúde, né, são profissionais altamente especializados, formados, né, na perspectiva da ciência moderna, que é uma forma de construção de conhecimento, né, que por si só, pelo próprio modo como ela se constitui, né, se torna excludente, né, porque exige o acesso a equipamentos, a recursos para poder produzir as pesquisas, então, né, não viabiliza o acesso da maioria da população que nessa sociedade piramidal não tem os recursos suficientes para fazer essa participar, melhor dizendo, né, desse processo de construção do conhecimento nessa forma, né, da ciência moderna, e essa rede, né, altamente especializada, né, dessas instituições hospitalares, né, de unidades de saúde, né, essa rede, né, desses sistemas de saúde, na verdade, toda essa reflexão nesse sentido que eu estou conduzindo é o que está colocado lá no livro do Ivan Illich, né, que é outro autor dos anos 70 ainda também, né, que publicou, entre outros, né, o Nêmesis da Medicina, a Expropriação da Saúde, é o título do livro, Nêmesis da Medicina, né? E é ele que faz toda essa análise, né, sobre esse modelo, né, de sistemas de saúde que nós temos hoje. Eu estou meio que tentando reproduzir aqui, né? Não especificamente sobre a ciência aí já é uma outra... são outros autores, né? Mas sobre esse modelo desses sistemas de saúde, o Ivan Illich faz esse tipo de análise, né? Então, esses grandes sistemas, né, eles são sistemas que estão sob o controle também, né, de profissionais altamente especializados nessa forma de conhecimento específica, que é da chamada ciência moderna, ou da medicina, né, moderna, ou medicina baseada em evidência, é o termo mais técnico, né, que se utiliza aí, né, e que estão, por sua vez, sob o controle, né, esses profissionais, sob o controle, né, de grupos mais específicos ainda, né, que são os grupos de gerentes, né, como, por exemplo, ou os governos, no caso das instituições públicas, né, ou os acionistas, né, no caso das instituições privadas, né, os acionistas das empresas, né, dos hospitais, enfim, né, e proprietários, né. Então, tudo isso para tentar
demonstrar, né, como a própria forma como esse modelo é construída, por si só, ela é excludente. Né? Ela é excludente no que diz respeito ao acesso à tomada de decisões sobre a administração, né, dessas instituições, porque, né, estão submetidas a pequenos grupos, né, na sua dimensão decisória, né, ela é excludente no que diz respeito à possibilidade dos ditos pacientes, né, como é o jargão da medicina, poderem se tornarem, digamos assim, sujeitos ativos na construção do seu próprio processo, né, de administração da sua saúde, né, porque é baseada em um tipo de conhecimento, né, como eu acabei de dizer, né, que por si só é restritivo, né, do acesso a ele. Né, e esse tipo de sistema de saúde que se baseia, que tem como base, né, exatamente a chamada medicina moderna, né, ou a medicina baseada em evidência, ela é bem recente historicamente. Né, ele é bem recente historicamente, ele na verdade, tem toda uma história registrada sobre isso, né? Em 1911, né, quando ainda a medicina dominante, digamos assim, era uma medicina pautada nas práticas, né? O Rogério disse, no caso do Brasil, né, nós temos muitos conhecimentos populares que são oriundos da medicina indígena, portanto seria mais próprio chamar medicina indígena. Até o início do século XX, né, o que dominava na cultura médica, internacionalmente, né, mundial, era essas práticas, né, era o uso de terapêuticas, né, muito fundamentadas, né, nessas práticas das chamadas medicinas tradicionais, pelos próprios médicos, né, digamos assim, de métier mesmo, né, os que se dedicavam a isso, né, profissionalmente mesmo, né, as chamadas medicinas mais naturais, né, ou mais naturopatas. E em 1911, né, um industrial, né, para variar, digo para variar porque não é à toa que isso fundamentou, né, toda essa construção, né, de uma estrutura, né, industrial da medicina, como eu ia dizendo. Né. O Rockefeller, né, o John Rockefeller, que foi um magnata do petróleo, né, ele percebeu que ele percebeu não, né? Ele soube que era possível utilizar subprodutos do petróleo na fabricação de produtos alimentícios e de produtos farmacológicos. E aí ele encomendou um relatório, né, que ficou chamado como relatório Flex, né, que é o nome do cara que ele contratou para fazer esse relatório, né? Encomendou um relatório sobre a situação do ensino da medicina no mundo naquela época, né, naquele período. E, obviamente, né, a conclusão aqui, o cara chegou, foi a conclusão aqui, o patrão dele, o cara que contratou ele, queria que ele chegasse, né, o cara fez um levantamento, né, dos currículos de ensino de medicina e disse, né, no relatório que a medicina à época estava muito atrasada e que precisaria passar por um amplo processo de reestruturação. E a partir daí ele começou a exercer ingerências, né, o Rockefeller, sobre, né, respaldado supostamente pela autoridade desse estudo científico, né, ele começou a exercer ingerências sobre a reconstrução dos currículos de medicina e da própria cultura da classe médica, né? Como assim? Ele, do mesmo modo que Bill Gates, por exemplo, atualmente, né, é um dos maiores doadores, entre aspas, né, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e também é um dos maiores acionistas
do setor de produção de vacinas no mundo, hoje é um dos caras que mais investe, né, nas indústrias de produção de vacinas. À sua época, o Rockefeller, ele começou a financiar, patrocinar associações médicas, né? E a partir daí começou a exercer ingerências sobre a condução dos rumos das decisões das associações médicas, né? E foi por aí que ele foi começando a exercer influência sobre a própria formação dos currículos de medicina, no sentido de substituir as terapêuticas tradicionais, né, como é o termo que eu estou propondo aqui, né, pelas terapêuticas farmoquímicas, como nós conhecemos hoje, né, que seria, e como é hoje, né, um dos grandes filões de lucratividade, né, do mundo industrial, né, coisa que as terapêuticas tradicionais, né, não permitiam, né, não permitem, porque se você pode encontrar ali numa planta, né, que está que do seu quintal até, né, que você pode plantar no seu jardim, você pode encontrar ali um medicamento eficaz, né, eficiente, né, a indústria vai estar deixando de ganhar, né, porque é um produto a menos, né, que a indústria pode vender. Então, essa é a história, né, claro que de forma bem superficial e sucinta, né, do advento desse movimento de expropriação da capacidade, né, dos de baixo de auto-administrar sua própria saúde, né, individual e coletivamente.